Gente querida, bem-vindos, muito boa noite, muita paz. Vamos começar com a continuação do livro 12 Passos Rumo à Paz Interior, de A Peregrina da Paz, traduzida por Mileco. E ela dizia que levou 15 anos de preparação e busca interior. Continuando. Durante essa época, tomei conhecimento daquilo a que os psicólogos se referem como ego e consciência. E a tradução, o tradutor faz uma nota. A palavra aqui empregada é consciência, que significa consciência moral, e não consciência em si mesma. A tradução correta seria, pois, ego e superego. Comecei a compreender que é como se tivéssemos dois egos, ou duas naturezas, ou duas vontades, com dois diferentes pontos de vista. Justamente porque esses pontos de vista eram tão diferentes, senti nesse período uma luta entre meus dois egos e os meus dois pontos de vista. E aqui tem outra nota do tradutor. Aqui fica mais claro que a autora se refere à luta entre o eu inferior e o eu superior, ou Cristo interno. Assim, houve vales e montanhas a percorrer. Quantos vales e quantas montanhas! Por fim, no meio da batalha, veio a experiência do pico de um monte diferente e maravilhoso, e pela primeira vez eu soube o que significava a paz interior. E a gente continua amanhã. Estou com vontade de ver exatamente esses passos e aprender a construir essa paz. Vamos para o Livro dos Espíritos, então. E a pergunta número 500 diz assim: existem momentos em que o espírito deixa de precisar de hora em diante de seu protetor? Sim, quando ele atinge o ponto de poder se guiar a si mesmo, como sucede ao estudante, para o qual chega o momento em que não precisa mais de mestre. Isso, porém, não se dá na Terra. É interessante a gente ver isso porque, pelo menos por hora, até o mestre precisa de mais estudo, cada vez mais estudo, e está sempre se atualizando, estudando. Então, não é desse mundo mesmo, né? Vamos, então, passar para a Gênese, onde a gente começa um novo capítulo, os fluidos. A natureza e propriedades dos fluidos. E começa com o item elementos fluídicos. A ciência resolveu a questão dos milagres que mais particularmente derivam do elemento material, explicando-os ou demonstrando sua impossibilidade em face das leis que regem a matéria. Mas os fenômenos em que prepondera o elemento espiritual, esses não podem ser explicados unicamente por meio das leis da natureza, e eles escapam às investigações da ciência. Tal a razão pela qual eles, mais do que os outros, apresentam os caracteres aparentes do maravilhoso. É, pois, nas leis que regem a vida espiritual que se pode encontrar a explicação dos milagres dessa categoria.
O fluido cósmico universal é, como já foi demonstrado, a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Como princípio elementar do universo, ele assume dois estados distintos, o de eterização ou imponderabilidade, que pode ser considerado o primitivo estado normal, e o de materialização ou ponderabilidade, que é, de certa maneira, consecutivo àquele. O ponto intermediário é o da transformação do fluido em matéria tangível. Mas ainda aí não há transição brusca, pois podem-se considerar os nossos fluidos imponderáveis como um termo médio entre os dois estados. Cada um desses dois estados dá lugar naturalmente a fenômenos especiais. Ao segundo pertencem os do mundo visível e ao primeiro os do mundo invisível. Uns, chamados fenômenos materiais, são da alçada da ciência propriamente dita. Os outros, qualificados de fenômenos espirituais ou psíquicos, porque se ligam de modo especial à existência dos espíritos, cabem nas atribuições do espiritismo. Como, porém, a vida espiritual e a vida corporal se acham incessantemente em contato, os fenômenos das duas categorias muitas vezes se produzem simultaneamente. No estado de encarnação, o homem só pode perceber os fenômenos psíquicos que se prendem à vida corpórea. Os do domínio espiritual escapam aos seus sentidos materiais e só podem ser percebidos no estado de espírito. Muito interessante essa colocação do fluido cósmico universal. É um estudo bem importante para todos nós. Então, vamos a ele aos poucos. Hoje, a gente termina as nossas leituras com a trova de Ormando Candelária, Temas da Morte. Está no livro Orvalho de Luz, psicografado por Chico Xavier. A morte não é mensagem fora do senso comum. A morte nasce na vida, da vida de cada um.